convite da produção do programa, está conosco Dirceu Bayer, ex-presidente da Languiru. Seu Dirceu, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. Bom dia, senhor. Trouxe junto conosco também a minha esposa, Gisela, né, advogada, né? E estamos aqui, Paulo, para alguns esclarecimentos com relação à situação toda da cooperativa Languiru, que até o momento não foram divulgados, quer dizer, não são do conhecimento da grande maioria dos associados da cooperativa Languiru. Então é a oportunidade, a gente está aqui hoje a convite de vocês, né, que muito nos honra, até porque vocês, durante esse momento todo, divulgaram informações corretas, normais, que não prejudicaram o andamento normal da cooperativa Languiru, ao contrário de outro jornal aqui da região, que difamou a cooperativa Languiru. No começo nós tínhamos a reunião da ANVAT, né, em dezembro de 2022, né, onde nós relatávamos a situação difícil do setor do agronegócio, não falando em nome da Languiru, falando em nome do segmento. E essa imprensa divulgou de forma sensacionalista, né, a Languiru está pedindo socorro, não foi esse o fato, nós colocamos a situação, né, Languiru à beira do abismo, né, que só prejudicaram o andamento normal do nosso negócio, né? E a gente não sabe o motivo, provavelmente talvez porque nós diminuímos o patrocínio, né? Nós tínhamos um relacionamento bom e de hora para outra esse grupo se juntou ao movimento contrário. A gente vai falar durante o programa sobre isso também, né? É falta de esclarecimento dos nossos produtores e por isso que nós estamos aqui, né? Quando e como começou o declínio financeiro da cooperativa Languiru? O declínio financeiro da Languiru começou no momento em que o segmento apresentou grandes dificuldades. 2021, 2020 tínhamos o melhor resultado da história e com o advento da pandemia, né, da guerra da Ucrânia e também um fato novo, né, a ameaça da gripe aviária. A partir desse momento e com juros altos também, né? A partir desse momento foi difícil, né? E as nossas indústrias mereceram atenção naquele momento. Nós ainda investimos para agregar valor, mesmo na dificuldade, valor à nossa produção, porque até o momento nós tínhamos apresentado no mercado consumidor produtos inteiros, enfim, né? E a partir desse momento apresentamos, tanto no aves como no suíno, produtos inovadores, que fez as nossas indústrias serem muito automatizadas, talvez as mais automatizadas do estado do Rio Grande do Sul, para fazer frente ao momento, né? Mas tudo isso não foi suficiente, né, em função da situação naquele momento. Me lembro que nós tínhamos em torno de R$ 3 de prejuízo por quilo. No montante que nós estávamos, 150 mil abates de aves, né, e também 1.700 suínos por dia, nós começamos a diminuir o peso da suinocultura e da avicultura. Até apresentamos para os associados, para a imprensa, você esteve presente também, o novo programa de recuperação da cooperativa Languiru, onde nós diminuiríamos bastante os plantéis, chegando ao nível da metade, praticamente, de aves e suínos, né? Mas não terminando com esse programa de reestruturação, onde não havia necessidade de demitir ninguém. Simplesmente nós não repunhamos as vagas que surgiram, né? Então, esse programa foi interrompido agora, a partir do momento que surgiu todas as informações desencontradas, né? E nós não conseguimos concluí-lo, né? Até a gente deu uma entrevista na Rádio Popular, foi no mês de março, que em 2 ou 3 meses nós sentiríamos efeito prático dessa decisão. Nós não precisaríamos demitir essas pessoas todas, né? E estaríamos viáveis. Os números apresentados, projetados, previam isso, né? Infelizmente, isso não foi possível realizar. Nós fizemos contato com 7 empresas para fazermos parcerias, né? E a que esteve mais adiantado foi a parceria com o grupo chinês.
Ao contrário do que dizem, nós fizemos reuniões separadas com aves, suínos, leite, bovinos e grãos com produtores, explicando, né, como seria essa parceria. Basicamente seria o seguinte: a Langiru continuaria com uma participação, talvez de 20%, 30%, e o grupo chinês com o restante, né? Acontece que no dia anterior à assinatura do protocolo de intenções, fizeram um movimento na frente da cooperativa Langiru contrário a essa parceria, né? Então isso para nós, para a Langiru, foi extremamente complicado, né? Difícil, porque nós estaríamos numa situação onde o produtor não precisaria arcar com as dívidas, né? O próprio negócio nos proporcionaria isso. Nós precisaríamos contratar mais pessoas, né? Nós poderíamos aumentar a produção dos nossos associados, em vez de assistir isso que está acontecendo aqui hoje, né? Mas esse grupo, numa minoria absoluta, muitos curiosos estiveram presentes naquele momento, né? Eles se mostraram contrários. Isso chegou ao conhecimento no próprio dia da assinatura do protocolo de intenções, e a partir daí o negócio começou a ficar difícil, né? E uma das coisas que os chineses nos disseram naquele momento: não, é importante que a Assembleia aprove. A Assembleia aprovou, com exceção daquele menor grupo. Esse menor grupo fez, digamos, um barulho muito maior do que os bons associados, enfim, né? E fez com que, dias depois, esse mesmo grupo, quando falo em grupo, a imprensa, que nós falamos há pouco, não queremos citar o nome, né? O atual liquidante, que no dia do protesto usou o microfone, mostrando-se contrário, né? Inclusive o ex-presidente, alguns anos anteriores, também fez pronunciamento, ele que foi expulso, e como associado e como vice-presidente na época, né? Fizeram esse movimento e uma série de informações distorcidas nos meios, WhatsApp, enfim. Então, não contentes com a aprovação da Assembleia, esse grupo fez a assinatura de alguns associados para pedir a nossa renúncia do nosso conselho, né? Então, a partir desse momento, foi impossível a governabilidade e nós renunciamos em vista desse fato e o fato de nós nunca termos nos pronunciados. Acreditamos na justiça de Deus, nunca nos pronunciamos, até para não prejudicar, porque, afinal de contas, a gente gostaria que continuasse a cooperativa Langiru. Mas da forma como está acontecendo, nós somos atacados em todas as entrevistas do atual liquidante, né? Nós nunca nos posicionamos, mas eu acho que nesse momento seria melhor ele não dar tanta importância a esses comentários infelizes que ele faz, né? E se preocupar mais com a Langiru, porque na verdade o que está acontecendo hoje? Estão liquidando os produtos do supermercado de Langiru na época pela metade do preço, onde todos os produtores, independente se eram associados ou não, se beneficiavam, né? E agora, nesse momento, existe em andamento, ou já concluso, não sei, a negociação com o grupo JBS, que nós também estávamos negociando, junto com as outras 7 empresas, né? Pela metade do valor. Na verdade, é o liquidante que faz liquidações. O que de novo surgiu até esse momento? Apenas se desfazendo dos negócios que nós construímos durante tanto tempo, tantos anos, geramos muitas riquezas, né? Durante 21 anos que eu estive na presidência e nos 42 como também vice-presidente na época e presidente da Associação Hospitalar, enfim, tudo isso foi destruído, né? Está sendo leiloado, está sendo liquidado, quando na verdade deveriam se preocupar com nossas indústrias, que é o forte da cooperativa Langiru. E quando nós fizemos investimento, nós preparamos a Langiru para ser não vendida, em parceria, porque no atual momento, já por 3 anos consecutivos, né, o setor se mostra muito inviável. Nesse momento, sim, está viável. Se nós dessemos continuidade ao nosso programa de restauração, estaríamos numa outra fase, muito melhor, e a Langiru
crescendo, né? O que o senhor fala de liquidação é uma alternativa, ou a única alternativa, diz o liquidante, encontrada para pagar as dívidas da Languiru. É verdade, Paulo, nesse momento sim. No momento em que não é feita a parceria, evidente, eu sou a favor agora de parceria. Não porque tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, concordo com isso, né? E esta dívida, como é que ela foi tão elevada? Por que é que ela ficou tão elevada? E apenas pegando esse gancho da pergunta do Paulo, não faltou alguma falha de comunicação, porque a situação da crise grave da Languiru acabou pegando a maioria das pessoas de surpresa, e daqui a pouco não se sabia dessas questões conjunturais e que levaram a Languiru ao ponto que chegou. Muito importante, Nicolas. A nossa preocupação sempre foi com o associado. É diferente de uma empresa privada. Nós temos que dar explicações para os associados da cooperativa Languiru. E isso foi feito exaustivamente. Nós tínhamos representantes de núcleo que cada 2 meses receberam todas as informações. As nossas assembleias, além dos painéis, recebem a revista da Languiru. Cada associado pode levar em casa. Se existe isso que você fala, é dos associados que não participaram desse momento. Nós tínhamos Disque de Denúncia, nós tínhamos Mantec e outros, né? Mas é importante dizer, inclusive, falar que nós não tínhamos envolvido o associado na negociação. Nós formamos uma comissão nessas reuniões particulares com cada setor, com pessoas, 9 pessoas, o nome das pessoas que acompanhariam a negociação com os chineses. Eu não sei se isso foi feito agora no momento de venda de um empreendimento dessa amplitude, né? Então, nós estamos cientes do dever cumprido, né? E se nada disso aconteceu, foi única e exclusivamente por parte desses membros, né, que usaram os WhatsApp com fake news, enfim, mentiras. A investigação que está em andamento, a chamada sindicância, mostra que o senhor tomou muito recurso financeiro junto aos bancos, com valores, com juros altíssimos, fora da realidade, num momento de dificuldades do mercado de proteínas. É verdade, Talvez Paulo. por isso a dívida. A dívida, quando você fala alto, é da forma como você analisa. Se nós tínhamos uma dívida alta, tínhamos um faturamento próximo a 3 bilhões de reais. Isso ninguém analisa. Uma dívida de 800 milhões em dezembro é uma dívida perfeitamente administrável para esse faturamento. E nós conseguimos negociar com os bancos uma prorrogação da dívida, né? 2 anos de carência mais 5, e o juro era o único meio que nós tínhamos, porque existia limitação de crédito por toda essa imagem ruim da cooperativa Languiru. Isso influenciou diretamente. A Languiru precisava em torno de 300 milhões, 350 milhões por mês de giro para manter os animais, para manter os estoques, enfim. Isso começou a friar em vista dessa repercussão negativa que afetou diretamente a cooperativa Languiru. Os juros, Paulo, eram juros menores até do próprio crédito rural, né? Mas o crédito rural foi limitado, né? Os bancos limitaram em função disso, e nós éramos obrigados então a achar outros meios, né, para podermos continuar girando a Languiru. Manipulação de assembleias e de balancetes. Não existe de nossa parte, até porque nós temos a auditoria PwC, que é a terceira maior do mundo, na qual nós confiamos plenamente, né? Então, se existe alguma inconformidade, eu inclusive estive presente nos últimos dias, né? Muitas vezes pode ser por questões de interpretação, enfim, análise, né? Mas quem tem que responder isso, a metodologia, né, são as duas auditorias, né, para falar a verdade. A auditoria existe, nós gostamos da auditoria, mas temos a tranquilidade de estarmos conscientes de que nós não cometemos nenhum crime, nenhuma lesão ao erário da cooperativa Languiru. Advogada Gisela Bayer, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Eu acompanho o Dirceu hoje, nesse momento, para trazer um fato novo. Porque muito durante esta crise, o ápice da crise da Languiru, circulou nas redes sociais
fake news que divulgavam crimes que a cooperativa Languiru teria cometido ou uma ação criminal que estaria em andamento e, de fato, isso não é verdade. O que aconteceu? Em 2019, final de 2018, o ex-vice-presidente, que havia sido excluído como associado do quadro social, procurou a Polícia Federal e noticiou possíveis delitos que a cooperativa Languiru teria cometido: evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro, o sistema de cotas. Então, isto foram 3 situações que foram amplamente investigadas, muitos documentos integraram esse processo, essa investigação, esse inquérito pela Polícia Federal. E isso agora, em janeiro desse ano, transitou em julgado. Quer dizer, o próprio Ministério Público Federal investigou, ouviu testemunhas, essas testemunhas foram trazidas pela oposição, pelo denunciante e escolhidas aleatoriamente pela própria Polícia Federal, não foram indicadas de nossa parte, nem da parte da cooperativa Languiru, e após toda essa ampla investigação, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento porque não foram constatadas falhas, não houve nenhuma fraude ao sistema financeiro, não houve crime de evasão de divisas e foram arquivados por ausência de provas. Em contrapartida, agora a própria Polícia Federal abriu um inquérito para investigar quem foi que quebrou o sigilo das investigações da época. Porque, além de, na época, o fato do inquérito ter sido sigiloso, ainda houveram montagens. Aquelas fake news que circularam, fazendo denúncias, acusações, projetavam documentos, chamavam a atenção para documentos supostos que estariam naquele inquérito, mas esse documento não estava no inquérito, foram feitas montagens. Então, agora, o que está em andamento é a Polícia Federal investigando quem foi o autor dessas montagens e dessas divulgações que muito prejudicaram a credibilidade da cooperativa Languiru. O inquérito, então, arquivado por falta de provas contundentes ou por falta de provas, e o denunciante, inclusive com ligações ao ex-vice-presidente da cooperativa Languiru, passa a ser agora o investigado por se saber como vazaram as informações que eram para ser sigilosas. Sim, só para responder, você falou na dívida, né? Uhum. Foi divulgado na imprensa, talvez essa informação que vocês têm, pela imprensa não, por esse jornal que eu falo, né, da dívida de 1,8 bilhões de reais. Isso é uma mentira declarada. Continua sendo infundada. Totalmente infundada, né? Então, além de outras informações distorcidas, né? Pois não, Paulo? Para fechar a entrevista, se o senhor fosse recomeçar a sua gestão na cooperativa Languiru, 20 e tantos anos, com o conhecimento que o senhor tem deste setor de commodities, de proteínas, que é um acervo importantíssimo de conhecimento mundial, quais seriam as alterações que o senhor faria? 3 delas, para se voltar no tempo e evitar a bancarrota que chegou a Languiru. É verdade. Muito interessante. Em primeiro lugar, a gente constituiria novas cooperativas, como foi o caso de uma delas, dos suínos, né, que infelizmente não teve êxito, né, por negativa do próprio liquidante. Né? Cooperativas subsidiárias. Cooperativas singulares, poderia ser, digamos, de aves, suínos, cooperativas isoladamente, né, e essas constituiriam uma central, né, onde as próprias cooperativas iriam aportar recursos, né? Tipo a CCGL. Tipo a CCGL, tipo o Grupo Aurora de Chapecó, que é assim também. Ela tem 36 cooperativas, né, ligadas a ela, onde a Languiru, com suas indústrias modernas, poderia se encarregar da transformação, da venda, comercialização, e essas cooperativas, elas iriam
aportar recursos para o seu giro. Né? Então, essa é uma medida importante. Eu daria continuidade ao nosso programa de reestruturação, que era muito cabível naquele momento, né? E não começaria, fizeram o inverso, começaram a venda de setores que davam lucros para a cooperativa Languiru. Todas essas unidades deram resultado positivo para a cooperativa Languiru. Se começou pelo processo inverso. O que vale uma indústria sem produtor? Se ao menos tivesse ainda dado continuidade com menos abates, enfim, mas não deixar essas indústrias tão modernas, né, apodrecer. Ouvinte que pede para não ser identificado, participa pelo nosso WhatsApp e questiona: por que o Conselho Fiscal foi destituído quando apontaram dificuldades da Languiru? Não, na verdade, o Conselho Fiscal não foi destituído. Isso aconteceu lá adiante, 6 anos atrás, 2015, foi destituído porque a Assembleia decidiu, não foi o presidente. A Assembleia, que são os próprios associados, que esse Conselho Fiscal, junto com o ex-vice-presidente, articularam aí fora, fizeram reuniões sem a minha presença, e naquele momento ele foi destituído junto com o nosso ex-vice-presidente. Mas não nesse momento. Até o Conselho Fiscal, agora eleito, no primeiro dia, né, se juntou a esse grupo, enfim, né, e resolveram então fazer um encaminhamento da renúncia do nosso conselho, que são pessoas boas, honestas, nosso conselho, tem orgulho deles, né? Importante assim, talvez antes de finalizar, nós temos dentro da cooperativa, ou tínhamos 45 unidades de negócio, cada uma com seu gerente cuidando. É impossível que o presidente cuide de tudo. Então, não posso garantir que não houvesse, digamos, algum problema numa dessas unidades. Pode ter acontecido, né? E, além dos gerentes, que eram nossas pessoas de confiança, nós tínhamos 2 superintendentes, temos nosso conselho de administração, nossos representantes de núcleo, enfim, todos envolvidos de uma forma muito importante e todos eles sabendo da situação. Não é o que falavam. Se você olhar quem faz essa afirmação, é alguém que não participa ou não participou ativamente da nossa cooperativa. Na sua avaliação, as manifestações do dia 21 de março foram as que prejudicaram a negociação com os chineses? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Essa decisão de, nesse movimento, também encaminhar uma liminar apontando os mesmos erros da Polícia Federal, né, fizeram com que o grupo saísse da negociação. Porque o chinês, inclusive, nos disse, quando envolve o governo federal, e foi o caso, nós não queremos nos envolver nisso. Então, foi determinante esse fato, né, junto com a denúncia à Polícia Federal em inquérito já desde 2018. Com toda a honestidade possível, o senhor foi ingênuo na gestão nos últimos anos? O senhor deixou amigos se locupletar ou o senhor se locupletou financeiramente com toda esta situação? Paulo, de forma alguma, para quem me conhece, né, não existe essa possibilidade. O que as pessoas diziam, que eu tinha 3 fazendas no Mato Grosso do Sul, que eu tinha os melhores restaurantes no estado do Rio Grande do Sul, e pior de tudo, se criou ódio nos associados, começaram a acreditar nisso tudo, né, em função dessas coisas inverídicas, né, que muito agrediram a imagem da Languiru. Eu, pessoalmente, estou muito tranquilo, que bom que sai essa auditoria. Uma coisa eu tenho certeza, tenho a convicção, sou cristão, né? Tenho uma família que é o nosso suporte, ao contrário de alguns deles que não dão importância a uma família. Qual é a importância deles estarem divulgando, inclusive na última, fazendo uma convocação para toda a região, todo o estado, de apontamento de irregularidades por parte do presidente do conselho. Essa auditoria sairia em março, foi adiado para abril, agora para junho, né? Por que se preocupam tanto com isso, ao invés de fazer negócios bons para a cooperativa? Isso é dano moral, isso que estão fazendo agora. Mas eu não tudo bem, fico tranquilo para não criar mais um problema. É dano moral tranquilo, né? E deixem evidente em suas entrevistas, quando ele fala
que existe alguns credores que não estão na relação associados, eu não sei a que ele está se referindo, né? E entre parênteses ele diz, o Dirceu sempre administrou a cooperativa Languru como se fosse dele. O que você interpreta disso? Quando te acusa, né, de falta de controle na emissão das notas fiscais, que produtores ficaram sem receber, e entre parênteses ele diz, o Dirceu sempre foi como presidente, como se fosse da Langiru, né? Dirceu, obrigado por ter atendido o nosso convite. Gisela, muito obrigado por ter vindo junto também. É um suporte importante para o Dirceu. Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês também, como nós falamos no início, né? Estamos muito tranquilos e ansiosos também para finalmente termos acesso a essa auditoria. A questão dos associados que assinaram a anuência para alguns procedimentos, não lhe preocupa? Quais... Cota partes. Não, isso que foi denunciado na Polícia Federal. E o Ministério Público Federal lisura, não acolheu, não houve... lisura total, né? Lisura total, né? Assim como o próprio liquidante disse que nós induzimos os associados, você esteve junto, para votar a favor, nós não induzimos de forma alguma. Se haveria dificuldade, nós falamos, olha, se nós não conseguirmos fazer a parceria, e nós explicamos como seria a parceria, explicar a parceria, um fato real, não é induzir, é dizer a verdade, né? Então, não faz nenhuma lógica isso que afirmam, né? A dívida real da cooperativa Langiru, quando o senhor saiu, ficou em quanto? Eu falei há pouco, 820 Perfeito. milhões, aproximadamente. Né? Dirceu, muito obrigado então. O tempo está nos empurrando. Agradecemos. Pois não, Gisela. Eu gostaria só de dar mais uma informação que muitos ignoram quando falam, o presidente está bem, o presidente se locupletou. Gente, ele seria muito burro se ele fizesse isso, porque o presidente, Dirceu Bayer, é o principal avalista da Langiru. No momento que a Langiru entra num processo de liquidação, nenhum credor pode ajuizar ação contra a cooperativa, porque essas execuções estão suspensas. Então, o que está acontecendo? Não pode ir contra a Langiru, mas pode ir contra o avalista. Então, todos os bancos agora estão entrando com ação contra o avalista, e o principal avalista é o ex-presidente da Langiru. Né? Então, ele seria muito burro se ele desviasse recursos para ele próprio ter que pagar depois. Então, só esse comentário. Feito o esclarecimento. Ok. Muito obrigado, Dirceu Bayer e a advogada Gisele Bayer, esposa do Dirceu, que tem acompanhado para e passo toda esta situação.